Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes e estamos começando mais uma aula aqui no Centro de Mídias de Educação do Acre. Hoje nós vamos falar sobre a cultura africana. É o tema da aula de hoje que traz para você um pouco dessa cultura tão rica e tão diversa que existe na África e que, com toda certeza, tem influenciado muitos costumes no Brasil. Então se prepara aí porque a cultura africana ela é extremamente diversa, formada por diferentes povos, línguas e tradições. E hoje a gente vai falar dessas expressões artísticas culturais, compreender a sua importância e o seu significado. Então, a cultura africana ela é de extrema importância para o nosso povo e também para o próprio povo africano. Então essa é uma maneira da gente entender e valorizar essa rica cultura que tanto influencia no nosso país. Vamos conhecer as máscaras, as artes africanas? Então, olha aí na sua tela, a gente tem as máscaras africanas, que são peças de arte que são artesanais, usadas em tradições culturais, cerimônias e rituais. São usadas por artistas, por anciãos e líderes para representar espíritos, divindades ancestrais ou papéis sociais. Então essas máscaras elas são frequentemente feitas de madeira, metal, tecido e outros materiais naturais e reflete as ricas tradições artísticas. Vamos conhecer agora cada uma dessas máscaras e as suas devidas importâncias. Usada em contação de histórias, rituais e cerimônias. Então elas conectam os usuários a espíritos e ancestrais. Ela representa sabedoria, coragem e transformação. Preserva a herança cultural através das gerações, marca eventos e transições importantes da vida, fortalece os laços e a identidade da comunidade. Então existem as máscaras capacete, que cobrem a cabeça inteira e são usadas durante cerimônias ou rituais culturais. Essa máscara crista, que ela fica no topo da cabeça, não cobrindo o rosto, mas servindo como decoração simbólica. E existe essa máscara aqui, que é a máscara face, que ela é usada diretamente no rosto, é presa, né, com tiras ou manualmente durante eventos especiais. E a máscara é enfeite de cabeça, que apresenta entalhes detalhados e são decorados com tecidos, miçangas e outros materiais. Então esses aí são alguns tipos de máscaras africanas. E essas máscaras, elas influenciam na religiosidade, em cada evento importante africano. Ainda vamos conhecer os tecidos, as esculturas em madeira e bronze, que são bem típicos da cultura africana. Então, os tecidos, eles contam histórias, rituais e cerimônias, conecta os usuários a espíritos e ancestrais. Já as esculturas em madeira e bronze representam lideranças e deuses, usados em altares e templos, símbolos de poder e de status e a preservação da memória. Então essas aí são algumas das esculturas que a gente pôde apresentar aqui para você, mas você pode também estar acessando os links que a gente deixa na plataforma, que a gente disponibiliza a aula, para você conhecer outras esculturas de origem africana. Agora, nós vamos apresentar para vocês uma arte africana que também influencia muito a cultura brasileira. Se você for observar, as nossas danças, elas têm algumas pegadas de origem africanas. Então, eu gostaria que você assistissem esses tipos de danças, observasse, inclusive, o nome das danças que aparecem embaixo na legenda, para você conhecer e ver que semelhança ela tem com danças brasileiras, tá? Vou colocar aqui para você.
Então, viu alguma semelhança nas danças africanas com as danças brasileiras? A gente viu aí 4 tipos de danças. Elas são a aruaque, a guedra, a kizomba e a semba. E essas danças africanas, elas são tradicionais e elas são usadas em eventos importantes na África, como casamentos, aniversários, batizados. Então a gente trouxe aqui algumas bem características desses momentos especiais que acontecem em eventos importantes na África, tá? Vamos continuar conhecendo um pouco mais sobre a África, partindo agora para a religiosidade, para a espiritualidade. Então, vamos ver aí na nossa tela que as crenças tradicionais, como as religiões tradicionais africanas, envolvem ensinamentos, práticas e rituais e visam compreender o divino. E eu gostaria de trazer para vocês aqui que essa importância dessa espiritualidade, né, que é um elemento muito central na cultura africana. Então, as religiões tradicionais, elas envolvem rituais, crenças, as práticas que buscam compreender esse mundo espiritual, inclusive na África. Toda a sua cultura, ela é muito conectada com a espiritualidade. Lembra que a gente falou das esculturas, que a gente falou também dos tecidos. Então, os tecidos africanos, as esculturas africanas, as máscaras africanas, elas também se conectam com esse divino que eles cultuam, né? Então, é importante a gente perceber que na África toda a sua cultura está ligada à questão da espiritualidade. É uma forte conexão com os ancestrais e com forças da natureza que orientam a vida das comunidades. Ah, mas a gente falou de dança, a gente falou da arte. Será que tem alguma coisa da cultura africana que também conecta nós, brasileiros, com esse continente tão rico e com tanta diversidade cultural? Claro que tem, né? A cultura africana traz aí pratos típicos e que também são muito produzidos aqui no Brasil, porque a gente foi muito influenciado por essa cultura. Então, a gente vê aí o cuscuz, que é esse cuscuz africano que tem um formato, elementos diferentes, ingredientes diferentes do nosso, mas que a gente sabe que na sua essência é muito parecido com o nosso cuscuz. A gente vê aqui também a injera. Essa injera, pessoal, ele é um prato muito parecido com uma grande panqueca. É grande mesmo, tá? É tanto que você vê aí que possui vários tipos de recheios aí dentro dessa panqueca gigante, né? Que você vê aí na sua tela. Então, você percebe que tem carne moída, tem macarrão, tem salada, tem ervilha, não, lentilha, uma mistura de couve também. Então, esse aqui é um prato africano de característica aí bem saborosa, né? Bem diversos os ingredientes que você pode colocar como recheio dentro dela e você come com a família. E existe também a galinha aqui com quiabo, que é chamado de moambe na África, mas que aqui no nosso Brasil a gente também usa muito, né, esse prato aqui, principalmente na região sul. A galinha com quiabo é bem campeã nas mesas brasileiras. Eu já deu até água na boca aqui, porque uma galinha caipira com quiabo, uma hora dessa, nossa, muito bom. E além disso, gente, na África se usa muito condimentos, muitos temperos, muitos grãos, muitas raízes na comida. E o prato principal que eu mostro aqui na sua tela, que é a feijoada, que é de cultura africana. No entanto, hoje ela já se tornou patrimônio da cultura brasileira, né? Patrimônio cultural brasileiro. E a gente sabe desse poder e dessa influência da cultura africana na nossa culinária e na nossa cultura de um modo geral. É uma delícia, gente, só de olhar para essa imagem a gente já percebe os sabores que tem aí e que vieram desse continente rico que é a África. Além disso,
A cultura africana, ela influenciou a música, como o samba, o maracatu. Você percebe aí nessa semba, né, que é essa dança africana, você percebe que tem aí uns traços parecidos com o calypso, com o carimbó, com o nosso forró. Então tem traços que lembram. A gente sabe da nossa capoeira também, que é de origem africana e que é tão praticada aqui no Brasil. As religiões como candomblé, umbanda, que são de origem africana e que influencia no Brasil, sim. A gastronomia, como eu falei, a feijoada, o acarajé, a galinha com quiabo. E às vezes a gente fica se perguntando, achando que esse prato é tão brasileiro, porque a gente come tanto no Brasil, é tão nosso. Mas teve aí essa forte influência da África. Resumindo, a nossa aula de hoje falou desse continente que é rico, que é diverso, que tem 54 países, milhares de etnias, centenas de línguas. Então, quando a gente fala da África, a gente não fala só das dificuldades, né? A gente fala desse país que também é muito rico culturalmente, rico de conhecimento, né? A gente fala aí, olha, de música e dança, dos rituais, né, dos movimentos, da percussão que veio lá da África, da arte como máscaras, esculturas, tecidos, a religiosidade, que traz essa conexão com a natureza, com os ancestrais e que tanto influenciou o nosso país. Então a nossa aula de hoje está terminando, espero que você tenha gostado, que você utilize ela para resolver os seus trabalhos da sala de aula. Acesse também as nossas referências, a nossa plataforma e conheça um pouco mais sobre essa cultura tão bonita. Muito obrigada, a gente se encontra na próxima aula. Até lá!